Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Eu vou pedir para você ler com a maior profusão, maior ênfase que você puder. É apenas um versículo, versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 11. Você pode ler bem forte? Perdão, eu falei 13, né? Muito obrigado por vocês terem me atendido, mas está errado. É 3. Eu estava tão aqui, irmãos, me deliciando com o sabor da água que não tem sabor. A água é tão gostoso, né? Eu estava sedento, que eu nem reparei que informei o versículo errado. É versículo 3. Agora sim. Podemos ler? Bem forte, mais forte, porque eu também confesso que esse foi meio fraquinho. Vamos lá? Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Amados, a mensagem que vou pregar, para muitos, é polêmica. Mas somente para aqueles que leem a Bíblia e buscam interpretá-la à luz das suas inclinações ideológicas ou paixões. Para aqueles que verdadeiramente querem conhecer, ter intimidade com a palavra de Deus e, portanto, com o próprio Deus da palavra, eu peço que suporte ouvir até o fim e que julgue não o pregador, mas a mensagem, como instrui 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, que diz: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Primeiro é preciso ter como axioma, ou seja, premissa necessária, evidente e verdadeira, de que a Bíblia é a única regra de fé e prática para o verdadeiro cristão. E seus corolários, ou seja, as suas afirmações, conclusões, são autoritativos para todas as decisões do cristão na sua vida. O verdadeiro cristão crê que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo, e não que ela contém a palavra de Deus, porque sendo assim, aquele que a lê poderia dizer o que é e o que não é a palavra de Deus, levando a Bíblia a perder a sua autoridade, como muitos estão fazendo hoje em dia, apresentando afirmações que contrariam a hermenêutica correta, que diz que o sentido do texto está no que o autor quis dizer e não no que o leitor, porque assim fazendo implicaria em heresia. Dito isto, vamos novamente ao texto de 1 Coríntios 1,13, eu vou pedir para você ler mais uma vez comigo. Vamos lá? Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Amados, esse texto de 1 Coríntios tem uma importância imensa para o contexto da igreja e da sociedade, da família. Famílias fortes, bem estruturadas, redundam em igrejas fortes no cumprimento da sua missão, e a sociedade, por consequência, também forte e próspera. A sociedade será tão próspera quantas forem as suas famílias, ou quantas forem as famílias que a compõem.
Porém, estamos vivendo uma crise de identidade na família, com a corrupção e inversão dos papéis do homem e da mulher, e isso é parte de um grande, muito bem engendrado projeto satânico de destruição da igreja e, portanto, da sociedade. Como? Destruindo a família. A mulher tem sido estimulada a tomar o papel do homem e o homem a ser emasculado e tornado um mero coadjuvante na família, quase que relegado à função de progenitor e nada mais. Um sócio para as despesas. Os ataques de ideologias nefastas, contrárias à família e à igreja de Cristo, inicialmente se deu através da ideologia feminista, que foi ganhando espaço e reverberação até entre os homens e na igreja de Cristo. E por último, a ideologia de gênero, que destrói completamente as identidades, levando muitos a aceitarem que masculinidade e feminilidade são meras construções sociais. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Nasce. Que vai ser depois é que se vê. Essa ideologia afirma, por exemplo, que o conceito e a representação da masculinidade na sociedade é legitimado e construído a partir do padrão binário de gênero, macho e fêmea, e que toda essa construção tem como objetivo manter e perpetuar as chamadas estruturas de poder. Quero que você guarde essa palavra, poder. Porque esse discurso ideológico se refere o tempo todo a poder. Poder e empoderamento são palavras que passaram a estar presentes em todo o discurso que se refere à posição do masculino e do feminino na sociedade. A narrativa produzida por esses ideólogos é de que o ser humano deve viver e a sociedade ser estabelecida a partir de uma não normatização, ou seja, o indivíduo pode ser quem ele quiser, o que ele quiser, porque ninguém nasce homem ou mulher, masculino ou feminino, pois esta, dizem eles, é uma construção social que foi normatizada por aqueles que queriam estabelecer uma estrutura de poder. Nós, os cristãos, não podemos aceitar isso como verdade. Se é que verdadeiramente você é cristão, não pode aceitar isso como verdade. Não podemos nos deixar influenciar pelos discursos e narrativas apresentadas por esses ideólogos, porque contrariam veementemente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, embora muitos estejam aí a utilizarem-se dela, e mesmo muitos que são chamados pastores e fizeram até mesmo a faculdade de teologia. Mas devemos nos lembrar do que diz a santa palavra de Deus pelo apóstolo Paulo, que já enfrentava no seu tempo aqueles que torciam a palavra do Senhor para satisfazer os seus propósitos de dominação, de poder, e que em Gálatas 1:9 e 2 Coríntios 11:13 diz: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, eu peço a você que acompanhe comigo essa leitura. O apóstolo Paulo, doutrinando a igreja, ele escreve: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Nada diferente do que a gente está vivendo, não é? Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos
por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com os homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Antes que os haters de plantão queiram me acusar de estar utilizando a Bíblia para promover discurso de ódio, quem está falando é o apóstolo Paulo. Eu apenas li o texto que está na Bíblia Sagrada, e eu creio piamente que esta é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, portanto, por Deus. E o que ele está falando não é que os que praticam tais coisas merecem a morte, no sentido de que devam ser assassinadas, devam ser colocadas no paredão e fuziladas. Não! A morte aqui se refere à separação eterna de Deus, à condenação eterna ao inferno para aqueles que tais coisas cometem, porque desonram a Deus. E porque de todo esse discurso ideológico que visa desfigurar o homem, taxando-o de machista, misógino, inclusive imputando ao próprio apóstolo Paulo essas alcunhas. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 12, nos diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem está por trás de tudo isso é Satanás. E por quê? Quando uma mãe se torna cristã, ela se converte, a chance de seus filhos seguirem a Cristo existe, mas não é tão grande. A experiência mostra que em torno de 20% dos filhos acompanham a mãe. Preste atenção nisso. Mas quando o pai se converte, a chance dos filhos seguirem a Cristo beira os 90%. Você entendeu o porquê do investimento de Satanás na corrupção
que ele está estabelecendo na sociedade, e que não vem de hoje. É por isso que existe uma campanha tão grande contra a masculinidade e a favor de que a mulher seja independente do homem. E por último, todo esse esforço de desconstrução da identidade masculina e feminina à luz do que foi estabelecido por Deus. Satanás sabe que foi Deus quem estabeleceu o homem e não a mulher como sacerdote da sua casa e líder da sua família. Isso não é uma construção ideológica. Isso é uma determinação de Deus. E veja como Satanás tem corrompido até mesmo muitos crentes. Não poucas são as mulheres crentes que estão destruindo o seu relacionamento conjugal, sua família, porque estão desautorizando os seus maridos dentro da sua casa, muitas vezes na relação com seus próprios filhos. Muitas são as mulheres crentes que estão envolvidas com as ideologias do feminismo e que têm destruído os seus casamentos, quando a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa e no silêncio ganha o seu marido não crente. Se ganha o não crente, não ganhará o crente. Se porventura ele não estiver fazendo aquilo que é o que Deus espera dele. Muitos são os crentes que aceitam estar sujeitos ao ministério pastoral feminino, por exemplo. Quantas igrejas estão por aí, que não é um pastor que está lá, é uma mulher pastora? Onde fica a palavra do Senhor que diz que o homem é o cabeça da mulher? Ele está falando de sacerdócio. Assim como Cristo é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Cristo. Nada contra as mulheres, não é uma questão de misoginia ou machismo, pois foi Deus quem criou o mundo, foi Deus quem criou o ser humano, macho e fêmea, e foi Ele quem estabeleceu os papéis de cada um, e isso não tem a ver com poder, como querem esses ideólogos, tem a ver com ordem. Assim como foi Ele, o Deus vivo, quem colocou ordem no universo. Tudo que Deus fez, Ele fez com ordem. Foi Deus quem estabeleceu que prótons teriam carga elétrica positiva e elétrons teriam carga elétrica negativa. Foi Deus quem estabeleceu que o Sol iluminaria, produzindo o dia para a Terra, e a Lua como um satélite natural, girando em torno da Terra para refletir a luz do Sol, iluminando a Terra durante a noite, e influenciando na inclinação do eixo terrestre e no movimento de rotação, permitindo que nós tenhamos dias e noites. Foi Deus, portanto, quem estabeleceu que o homem seria o cabeça da família, o líder, e a mulher, sua adjutora, aquela que estaria ao seu lado, não aquela que seria seu capacho, não aquela que seria sua subserviente, mas aquela que estaria na mesma missão do homem, porém submissa à sua liderança, não por uma questão de poder, mas por uma questão de ordem. Você já teve 2 chefes ao mesmo tempo? Quem aqui já trabalhou numa empresa e esteve sujeito a 2 chefes ao mesmo tempo? Levanta a mão. Tinha paz nesse ambiente? Tinha harmonia no relacionamento entre aqueles que trabalhavam nessa repartição com você? Era um caos, era um desacerto. Impossível haver prosperidade num ambiente desse. Se agrada um, desagrada o outro. Quem de fato lidera? Onde não há líder, há caos, porque não há ordem. Então não é uma questão de poder, é uma questão de ordem. E o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Deus de ordem. Aleluia! Aquele que é inimigo de Deus odeia a ordem estabelecida
por Deus e não podendo afetar a Deus, não podendo destruir Deus, ele está aqui na terra influenciando o ser humano a se corromper, dando vazão aos seus impulsos sensuais para fazer tudo o que produza desordem, pois isso leva à morte, ou seja, separação de Deus. O discurso, a narrativa fala de poder, mas Deus fala de ordem. Você pode repetir isso? Deus fala de ordem. Deus deixou-nos a sua palavra revelada para que nós tenhamos ordem. O pecado trouxe desordem ao ser humano. O pecado trouxe a maldição da morte, o sofrimento e todo tipo de mazelas que nós experimentamos na sociedade, porque o pecado destrói a ordem. Não tem ordem, não tem paz. Por que é que nós precisamos de GLO aqui no Brasil? Você sabe o que é GLO? Garantia da lei e da ordem. E isso é exercido por quem? É pelo prefeito? É pelo governador? É exercido pela autoridade. A autoridade também fala de poder. Mas nesse contexto, a autoridade fala de ordem. De nada adianta poder se ele não estabelecer a ordem. E o Todo-Poderoso estabeleceu o meio para que exista harmonia, para que exista paz, para que haja equilíbrio, para que haja satisfação. É preciso haver ordem. O que acontece com o seu estômago se ele resolve não funcionar direito? Ele diz assim: quem está no poder agora sou eu. Agora quem manda sou eu. Não estou a fim de trabalhar, não estou a fim de digerir nada. Mandou para cá, vai ter azia. Você diz que o seu estômago está com poder ou que o seu estômago está em desordem? Você não diz que o seu estômago está em desordem. Você diz que eu estou desarranjado. Quem é que está desarranjado? É você ou o seu estômago? Hã? Se é o seu estômago, ele não faz parte de você? Quem está desarranjado sou eu. E por que eu estou desarranjado? Porque o meu estômago não está em ordem. Todo o meu corpo é afetado. Não é apenas o meu estômago. Se ele produzir ácido em excesso, se ele produzir em mim uma gastrite, todo o meu corpo vai sofrer por causa disso, sim ou não? Então não é uma questão de poder, é uma questão de ordem. O discurso e a narrativa desses que estão aí na sociedade a serviço de Satanás e nem sabem disso. Por quê? Porque estão inflamados nas suas inclinações pecaminosas, as quais dão vazão, e por causa disso não conseguem ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e mesmo aqueles que estão usando a Bíblia, a palavra de Deus, a estão torcendo para fazê-la dizer aquilo que a sua inclinação sensual e carnal, o seu desejo de poder, quer estabelecer. Irmãs, eu falo com vocês agora. A quem vocês darão ouvidos? As vozes da corrupção ou a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, para de olhar para o seu marido e rotulá-lo com os rótulos que vêm do mundo. Passe a ser a mulher sábia que vai edificar a sua casa, que vai abençoar o seu casamento. Tenha uma boca de bênção, tenha palavra de bênção, tenha joelhos dobrados para oração, seja uma adjutora, empodere esse homem.
com seu amor, com seu posicionamento espiritual, com a sua submissão à palavra de Deus, para que haja ordem. Porque se ele não for um crente, diz a palavra de Deus que você diz que é a tua única regra de fé e prática, só não é nessa hora, né? Quando ela diz, a mulher sábia edifica a sua casa e no silêncio, ela ganha o seu marido. E cá para nós, irmão, fazer silêncio para você não é coisa muito fácil, né? Não que isso seja mal, coisa boa ter mulher em casa. Eu tenho a bênção de no meu varal, a única cueca lá é minha. São 3. Sabe aquele dia, irmão, que o monstro resolve visitar a tua casa? Lá eu tenho a bênção de ter 3 visitas. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus fez para ser uma, não transforme em maldição. Irmãos, eu quero falar com vocês agora. Os varões, os espadas, os homens, vocês se deixarão ser submetidos à opressão que existe na sociedade, à influência de ideólogos, para aceitar ter a sua masculinidade desfigurada. Já não basta a moda transformar os homens em algo que visualmente não dignifica. Já reparou? Atualmente as mulheres estão usando roupas mais comportadas, socialmente falando. Não estou falando daquelas roupas de malhação que usam por aí também. Enquanto os homens são roupas apertadinhas e coladinhas no corpo. Já reparou isso? Desde quando Deus colocou na mulher a inclinação para a atração pelo físico do homem? Mulher é atraída pelo que ela ouve. Sim ou não? Sim, sempre foi assim. Eu, na minha adolescência, foi a época que eu sofri a maior crise do mundo. Minha, né? Do mundo, minha. Por quê? Porque cá para nós, eu era um adolescente bonitão. E aí eu gostava de uma menina, achava aquela menina linda, daqui a pouco eu via aquela menina, mas eu era acanhado. Eu recebia muitos elogios. Ai, mas a covinha dele é linda, né? Que covinha linda que ele tem quando ele sorri. E eu ficava me achando. E o cabelo dele, já viu? Parece um capacetezinho. O cabelo dele é todo romeuzinho, cortadinho, espichadinho, lisinho, lourinho. Ele é lindo. Mas na hora de namorar, a menina namorava, sabe quem? O cara feio. Mas por que namorava o cara feio? Porque o cara tinha lábia. O cara sabia comunicar, ele sabia chegar junto, ele sabia conversar. E eu não, eu era o acanhado. Eu podia ser o bonitinho, mas eu era o acanhado. Eu aprendi com a minha esposa que bonitinho é o feio arrumadinho. Mas eu perdia para o outro, porque o outro era o extrovertido. Mas hoje, as mulheres estão, de que maneira? E os homens, de que maneira estão? Amados, não se deixem ser submetidos à opressão que existe na sociedade, à influência desses ideólogos, para aceitar ter a sua masculinidade desfigurada. Você não tem que ser igual a todo mundo, você não tem que ser igual a ninguém, você tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Você tem que ter o caráter moral de Deus. Você tem que ser sacerdote da sua casa. Você tem que ser líder, não por imposição. Porque quem é que gosta de seguir um líder que é imposto? Mas porque você se posiciona
como alguém que tem conhecimento, tem convicção, tem intimidade com Deus, sabe qual é o seu papel e não refuga em executá-lo. Não foi um pastor machista, nem foi um apóstolo misógino, ou quem disse, mas foi o apóstolo Paulo, que da parte de Deus, pelo Espírito Santo, escreveu, doutrinando, que eu peço que você novamente leia junto comigo, 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Para aí, até aí está tudo bem, né? Até aqui é Deus falando. A cabeça de todo homem é Cristo. Glória a Deus. Mas continua. E o cabeça da mulher é? Não, para aí. Isso aí é porque Paulo era misógino. Paulo era um cara machista. Paulo é aquele cara que diz: eu não aceito que a mulher na igreja ela fale. Paulo é um machista, é um misógino. É fácil torcer a palavra de Deus para ela falar aquilo que eu quero. E é fácil enganar um quantitativo imenso de pessoas, e infelizmente também de crentes, porque não leem e não conhecem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então aceitam aqueles que, porque detêm um determinado conhecimento acadêmico, porque têm uma narrativa bem construída, porque sabem se posicionar falando, parece que fala certinho, parece que o que fala é a verdade. Convence a quem? Quem não conhece a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você tem intimidade com a Bíblia, a palavra de Deus? Não precisa ir para um banco de faculdade e fazer um curso de teologia. Você precisa saber ler, ter disposição para aprender, ter desejo de conhecer e buscar ter intimidade com Deus. Se você quiser ser cult, você vai então dizer, está vendo aí? Misoginia desse apóstolo Paulo. Mas ele é quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Então lê comigo bem forte. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ele está falando de sacerdócio e liderança. Ele não está falando de poder. O apóstolo Paulo, da parte de Deus, ele está falando de ordem. Mas se você quiser ser cult, se você quiser ser progressista, como é chamado, se você quer achar que isso é legal, se você quer ser contemporâneo, se você quer ser inclusivo, positivamente, politicamente correto, é direito seu. Você tem todo o direito. Mas eu te pergunto, olha ao seu redor, o que essa ideologia tem produzido de bom para a sociedade? Um quantitativo absurdo que a mídia, os canais de televisão não estão mostrando porque são corruptos, vendidos. É imensa a quantidade daqueles que em adolescência fizeram transformação do seu corpo, que de masculino passou a parecer com o feminino, ou que de feminino passou a parecer com o masculino, e que quando chega na idade da juventude e na idade adulta, sofre de crises existenciais terríveis, e muitos se matam. Mas isso vai para a televisão? Isso aparece nas estatísticas? Isso é mostrado como algo desgraçador para a sociedade, para as famílias? Não. E por que não? Porque isso não favorece aqueles, estes sim, que têm um projeto de poder para dominar sobre a sociedade. E esses são aqueles que Satanás está usando
para corromper a sociedade. E não poucas são as famílias dentro das igrejas cristãs, católica ou evangélica, que estão sendo destruídas por causa dessa erva daninha desgraçada que tem entrado há décadas, inicialmente, pelo feminismo. O que essa ideologia tem produzido de bom? Que ordem ela proporciona? Em qual ambiente há saúde mental e espiritual sob a influência dessa ideologia? Você não vai encontrar. E meu irmão, minha irmã, o que Deus espera de você e de mim, que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é que conheçamos a palavra de Deus, que tenhamos intimidade com a palavra de Deus, que vivamos a palavra de Deus, a despeito de toda oposição e até de perseguição. Por quê? Porque nós iremos nos encontrar com o Senhor. E aqueles que se acovardarem não terão lugar no reino do céu. E quem fala isso é o próprio Deus, na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Eu quero te perguntar, como é que anda a sua família? Pensa aí sobre isso. Da onde vem todo esse conflito que existe dentro da sua casa, entre você e seu cônjuge? O quanto desse conflito é motivado pela crise estabelecida por não saberem qual seja o seu papel nessa relação. Minha irmã, você foi tão estimulada a ser independente, autossuficiente, não depender de marido, por isso você teve que trabalhar e hoje a sociedade está aí. E os casamentos sendo destruídos. Casam-se apaixonados, para em pouco tempo se separarem, reconhecendo a sua impossibilidade de convivência fraterna, amorosa. Por quê? Porque não existe ordem. Nós já estamos tão submetidos, tão bombardeados por essa propaganda desgraçada sobre machismo, misoginia, que até dentro das igrejas evangélicas as mulheres estão olhando para os seus homens, para os seus maridos, e já com uma predisposição para não respeitar a autoridade e o posicionamento de sacerdote dele em casa. Esse é o grande projeto de Satanás, porque ele destruindo a imagem do homem, ele destruindo a identidade do homem, do macho, do sacerdote, do líder, ele ganha tudo. Ele sabe que a mulher separada, a mulher divorciada, com filhos, quantos permanecem na igreja? Mas um lar ajustado, com todas as dificuldades que existem, porque é impossível, são seres humanos, são imperfeitos, é impossível, não existe casamento perfeito, mas existe casamento. Não existe fazer o outro feliz o tempo todo. Em algum momento, alguma situação acontecerá, às vezes até involuntariamente. Você que é homem, está casado há pelo menos 20 anos, você sabe como é isso. Você que é mulher, está casada há pelo menos 20 anos, você sabe como é isso. Há questões fisiológicas
que começam a interferir no relacionamento por causa das mudanças de humor que vão sendo processadas em você devido à desordem hormonal que é comum acontecer em determinada faixa de idade. E Satanás se aproveita disso. E é nessas horas, sobretudo, quando existe uma fragilidade, que essas ideologias mais graçam no meio do povo, das famílias, dos casamentos. Ei, se você quer uma vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, um lar abençoado, um relacionamento conjugal restaurado, você tem que se voltar para a palavra de Deus. Se a Bíblia apenas contiver a palavra de Deus, ela não será a palavra de Deus para você, na verdade. Porque se é você ou alguém que diz o que é a palavra de Deus na Bíblia, ela não serve para mais nada, a não ser para se tornar um instrumento de manipulação para conquista de poder sobre os outros. Mas se a Bíblia é a palavra de Deus, sem mescla de erro, a inerrante palavra de Deus revelada, a autoridade máxima para a sua vida, para a sua regra de fé e prática, então viva por ela, não por um texto isolado, porque essa palavra de Deus revelada pelo apóstolo Paulo está em ordem com o que diz Gênesis capítulo 2 e capítulo 1 e 2, quando Deus criou o mundo e criou o homem, Deus primeiro criou tudo o que o homem precisaria, Deus colocou ordem, para quando Ele criasse o homem encontrasse um ambiente em ordem, e Deus disse para ele, agora domine sobre tudo isso, e cuide disso. Deus está dizendo, cuide de manter a ordem que eu estabeleci na natureza. Quando Satanás vem e tenta a mulher, antes disso, Deus cria a mulher, porque viu Deus que não era bom que o homem estivesse sozinho para executar aquela função. Deus então cria a mulher da costela para ser a adjutora, aquela que estará ao lado para ajudar o homem, para capacitar o homem no cumprimento da missão que o Senhor estabeleceu para ele, para ajudá-lo a colocar a ordem e manter a ordem. Mas Satanás vem e tenta a mulher. Por que tenta a mulher? Será que Satanás não tentou o homem? Será que ele não teria tentado? Não terá ele tentado o homem? A Bíblia não diz que sim, mas nós podemos inferir que sim, porque até o próprio Jesus ele tentou. Mas quando ele tenta a mulher, ele vai mexer naquilo que é a característica que Deus tirou do homem e colocou na mulher: curiosidade. Fala sério, quem é mais curioso na tua casa? Característica inata. Foi assim que Deus disse, vocês não devem comer das frutas que há no jardim, e a mulher dá a conversa. Não, Deus disse que a gente pode comer de toda, menos aquela ali, bobinha. Deus sabe que o dia que você comer, você vai ficar igual a ele. E quando a mulher vai e toma do fruto, ela quebra a ordem. Qual foi a ordem que o Senhor Deus disse? Não coma, você pode comer de todos, menos aquele ali não. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Satanás influencia a mulher para que ela quebre a ordem. A mulher quebra a ordem, ela vem e oferece ao marido e diz: ó, eu comi, não me aconteceu nada. E o homem, influenciado pela mulher, quebra a ordem. E ali entra o pecado na natureza, entra o pecado no homem, a desordem para toda sorte de coisas que existe nesse mundo, criadas por Deus, do homem à natureza. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele estabeleceu um plano para restaurar a ordem através do homem.
ele viu um outro homem perfeito, que não pecou em nada, embora sendo tentado em tudo. Seu nome é Jesus Cristo. E ele nos ensinou o caminho da verdade e da vida, e nos deixou o meio para restabelecermos a ordem. Por isso a palavra do Senhor diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, uma vida em ordem no céu com Deus. Mas será que é possível colocar ordem aqui na terra? Se não fosse, Deus não deixaria a sua palavra revelada para que eu e você, obedecendo os princípios e valores que Ele estabeleceu, possamos colocar em ordem a sociedade, a partir da ordem que se estabelece na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento. Mulher, eu quero perguntar a você, na tua casa, quem é sacerdote? Você tem marido, quem é o sacerdote lá? Eu quero perguntar a você, você é membro de uma igreja que o pastor lá é uma mulher? É a pastora? Aí ela é casada e o marido dela senta e fica recebendo dela como sacerdotisa. Onde está isso na Bíblia? Não é uma questão de machismo nem de poder, é uma questão de ordem. Deus estabeleceu o homem para a cabeça da mulher, Cristo para a cabeça da igreja e Deus para a cabeça de Cristo. Por que você está aceitando a desordem? Porque você está aceitando a tentação do poder, desestabelecendo, desestruturando, destruindo a ordem que Deus estabeleceu. Eu quero orar com você e eu quero te dar a oportunidade agora. Se essa palavra de Deus faz sentido a você, ao seu coração e a razão, a verdade. Se você reconhece que você tem, em algum grau, sido influenciado ou influenciada por essas ideologias que estão por aí, na faculdade, na escola, na televisão, na novela, no programa de auditório, não importa de onde venha, não importa o meio que Satanás tem usado para fazer isso chegar até você, reconheça, peça perdão para Deus, diga para o Senhor: Senhor, eu vou viver pela palavra do Senhor, para colocar em ordem a minha casa, para colocar em ordem o meu caminho. Mas pastor, o senhor não sabe, meu marido é um banana. Talvez ele esteja sendo banana, porque ele não aprendeu a viver em ordem. Mas se você é uma mulher de Deus, você vai obedecer a palavra de Deus, e você vai ganhar esse homem, e você vai ajudar esse homem a ele se tornar um homem segundo o coração de Deus. E como é que você faz isso? A mulher sábia edifica a sua casa. Ela tem a palavra de Deus na mente, no coração e na boca dela, mas não para ela se colocar suplantando o poder, mas para se colocar na ordem. Então toma uma posição com Deus agora e diga para o Senhor: Senhor, eu quero te pedir perdão. Lá em casa meu marido não sabe quanto eu ganho. Lá em casa eu tenho o meu dinheiro, ele tem o dinheiro dele. Nós não somos um em unidade. Não existe ordem. Existe a minha ordem e a ordem dele. Não existe a tua ordem. Não há unidade, há individualidade. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque na minha casa, em verdade, não há sacerdócio do meu marido. Meu irmão, você deve dizer para Deus: eu quero te pedir perdão, Senhor, porque na minha casa eu não tenho exercido o sacerdócio. Eu deixo por conta da minha mulher.
É ela quem disciplina nossos filhos, é ela quem educa nossos filhos, é ela. Eu não tenho sido sacerdote na minha casa, eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu vou me voltar para a tua palavra, a Bíblia Sagrada, e andar e viver pelos princípios e valores da tua palavra. De que maneira? Você vai chegar em casa hoje e dizer assim: atenção, ó, a partir de agora quem manda aqui sou eu? Não, não é uma questão de poder, lembra disso? Não é uma questão de poder, é uma questão de ordem. Quando há poder, a ira. Quando há poder, a forçação de barra. Quando há poder, a imposição. Mas quando há ordem, há amor. E a autoridade, ela é estabelecida por Deus. E ela é confirmada por Deus. Não precisa impor nada. Se estivermos debaixo da palavra do Senhor, estaremos sendo dirigidos, guiados e controlados pelo Espírito Santo. E quem convence aquele que está errado é o Espírito Santo. O nosso papel qual é? É estar em ordem e confiar no Senhor. Eu quero orar com você. Eu não quero expor ninguém. Então eu não vou pedir para você, mulher, ficar em pé. Você que tem um marido que não está exercendo o papel sacerdotal que ele deveria. Mas eu quero orar com você. Eu quero unir a minha oração à sua. Quero orar em concordância com você, para que Deus abençoe esse seu marido. Mas você vai ter que dizer para Deus: Senhor, eu quero ser um agente da tua ordem. Eu quero ser o instrumento do Senhor para estar em ordem e de tal maneira viver o que a tua palavra diz, em silêncio. Eu não vou estar falando com ele, eu vou estar falando com o Senhor, não para reclamar dele, mas para abençoá-lo, para interceder por ele, para clamar por ele, para que o Senhor possa fazer aquilo que eu não posso. Eu quero orar com você, marido, que a sua esposa está influenciada pela ideologia lá de fora, está influenciada talvez por uma herança familiar que ela recebeu, por crenças erradas que ela recebeu, de formação vinda da mãe ou do pai ou de alguém que atuou na sua formação. Eu quero orar com você, unir-me a você nessa oração, clamando ao Senhor, que o Senhor toque no coração dela, que o Senhor fale ao coração dela, na medida em que você vai se posicionar como sacerdote da sua casa, e não é impondo, não é uma questão de poder, é uma questão de ordem, e para a ordem ser estabelecida, você precisa estar em ordem. Você quer orar comigo? Você não precisa levantar a mão, você não precisa ficar em pé, eu não quero expor você. Porque você ficar em pé significaria expor seu cônjuge, eu não vou fazer isso. Então eu convido você, ora comigo. Diga para Deus, se você quiser, repita essa oração que eu vou fazer. Apenas diga para o Senhor: Deus Pai Todo-Poderoso, eu entendi a Tua palavra e eu a recebo para a minha vida. Eu entendi que eu preciso ser um agente da Tua ordem, para colocar ordem na minha casa, para colocar ordem no meu relacionamento conjugal, para colocar ordem na formação, na criação dos meus filhos. E eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome do Senhor Jesus, fala comigo mais. Ah, Senhor, me influencia. Ah, Senhor, me constranja. Se eu estiver por tomar qualquer atitude que seja contrária à ordem que o Senhor estabeleceu, para mim como esposa, para mim como marido, para mim como adjutora, para mim como sacerdote do nosso lar, eu peço ao Senhor, Espírito Santo,
em nome de Jesus, me constranja, me mostra quando eu errar, e quando eu abrir a tua palavra, a Bíblia Sagrada, eu quero conhecer a verdade eterna do Senhor, e ser instrumentalizado por ela, para que eu esteja vivendo em ordem, pois a tua palavra diz, que fazendo assim eu darei alegria ao teu coração, e que a alegria do Senhor é a força que eu preciso. Eu rejeito toda ideologia, toda filosofia que não procede do Senhor. Eu rejeito toda influência que há na sociedade, e até mesmo dentro da igreja, que não proceda do Senhor, que não proceda da palavra do Senhor genuína. E eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, porque eu não quero errar, faça de mim um agente da Tua ordem na minha casa, para que eu e minha família experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, colocando em ordem a nossa casa, abençoando o nosso lar e nos fazendo prosperar e sermos agentes de transformação e de influência para essa sociedade adoecida e corrompida pelas ideologias nefastas que colocam em desordem as famílias. Eu quero ser um agente do Senhor, com a minha casa, com a minha família, para ser uma bênção e ver a sociedade, o meu bairro, a cidade, o estado, essa nação transformada em uma nação cujo Deus é o Senhor, com ordem e progresso para a glória do Teu nome. E por isso, muito obrigado, Senhor Jesus. Amém.